Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vamos dar início a mais uma aula de ensino religioso. Vamos iniciar o mês de junho com o tema o meio ambiente e a religião. Então você já pode observar essa imagem. Nós temos essas mãos, mostrando uma árvore, mostrando a cidade. Então essa ligação, do meio ambiente com a religião, ou seja, o nosso contato com Deus, a religião que nos aproxima de Deus, nos faz querer cuidar ainda mais do meio ambiente. Eu sou o professor Thales, gostaria de saudar as professoras da sede do município, a professora Maria Lúcia e a professora Adonelle. Vamos dar início. O domínio sobre a natureza. Nós temos 3 pontos sobre esses domínios da natureza. O primeiro ponto é a veneração. O que quer dizer a veneração? No início do período neolítico, o homem ele temia muito a natureza. Então ele achava que a natureza, ela existia essa divindade, como se a natureza fosse um deus, e que poderia se submeter a questões de bruxaria e questões de religiosidade. Então o homem ele temia a natureza. Então existia essa veneração de achar que a natureza poderia ter essa divindade. Segundo ponto, a submissão, ou seja, o homem ele já era submisso à natureza, Com a agricultura, o homem ele passou a ter essa submissão, da agricultura. Por exemplo, um ano de colheita, a pessoa trabalhava um ano para, na sua lavoura, para tirar a sua colheita no fim do ano. Se acontecesse uma tempestade, poderia acabar totalmente com esse um ano de trabalho. Então, a população, as pessoas, a humanidade, ela temia. Então havia essa submissão, ou seja, eles se submetiam, eles acreditavam que existia essa divindade e que se eles não obedecessem, se eles não fossem submetidos à natureza, eles poderiam ser castigados, vinha uma tempestade e acabava com essa lavoura de um ano de trabalho. Terceiro ponto, obediência, ou seja, o homem ele já passa a ter esse conhecimento da natureza e ele já não passa a achar que a natureza tenha esse lado sagrado, ou seja, essa divindade. Então o homem ele já passa a entender que ele é quem pode mandar, que ele é quem pode exercer sobre a natureza todo o seu domínio. A partir da modernidade e nos dias atuais, o relacionamento do ser humano com a natureza pode ser assim resumido. Então, dos dias atuais, nessa modernidade, podemos ser resumidos em 5. Primeiro, o descobrimento, ou seja, bem no início, nessa modernidade, o homem já descobre que ele é que tem domínio da natureza, que ele pode exercer esse domínio da natureza. Então, por isso que é o descobrimento. Ele descobre que ele pode exercer a sua força maior sobre a natureza. A administração, o próprio nome já diz, o homem ele já passa a administrar. Ou seja, ele já sabe que ele tem esse domínio e ele já entende que ele pode exercer essa parte do intelectual, ou seja, ele retira um pouco a sua admiração pela natureza e ele já pode exercer o seu lado, o seu aspecto intelectual, ou seja, pensar no que ele pode conseguir com a natureza. Terceiro ponto, transformação. É aí que já na Idade Média o homem ele já passa a ter esse conhecimento que ele pode transformar, ele pode ter esse domínio da natureza e transformar essa natureza. Ou seja, o homem ele passa a sair da natureza para as fábricas, ele troca a natureza pelas fábricas, ele troca o campo pela cidade e ele troca a fé em Deus pela confiança, essa confiança nas máquinas. Então a gente vê essa transformação do homem, essa mudança, E nós temos a secularização. O que é essa secularização? Gente, nos dias de hoje
secularizado como está, muitas pessoas não temem mais a Deus, muitas pessoas não acreditam em Deus, né? Muitas pessoas esquecem Deus. Então esse mundo secularizado veio acontecer, né, de muitas pessoas deixarem Deus de lado, não temem mais a Deus, não acreditam no seu poder. E por último, a ecologia, que faz parte, né, dessa modernidade, desses dias atuais. Ou seja, a ecologia, gente, a terra é a nossa casa, ou seja, nós precisamos cuidar, nós precisamos preservar, porque nós é quem precisamos. Então, essa ecologia, ou seja, a natureza, ela é a nossa casa, é a nossa morada. Então, nós precisamos cuidar, nós precisamos preservá-la. Dando continuidade, nós temos mais 4 problemas, os 4 problemas urgentes. Coloquei as imagens para vocês. A primeira aqui, ó, nós podemos ver a poluição. Nós temos essa imagem aqui, ó, de uma praia que está cheia de lixo, se vocês conseguirem observar, ó, cheia de lixo. Então a poluição nós já vemos, né, com esse crescimento, com essa vinda da indústria, né, de tudo ser industrializado, né, a gente vê que a poluição ela aumentou muito em todos os países pobres, os países mais desenvolvidos de primeiro mundo. Esses países mais desenvolvidos, gente, quanto mais desenvolvido for, quanto mais rico for, mais poluição ele vai desenvolver, mais poluição. A gente vê, mas não são somente os países mais ricos, os países pobres também, né, a gente vê esse crescimento da poluição. E tudo isso, gente, tudo isso nos afeta. Nós mesmos poluímos e nós mesmos somos afetados, né? Essa poluição pode acarretar em doenças e até em mortes, a gente vê também. O próximo, o esgotamento dos recursos. Nós podemos ver essa imagem, né, ó, de um lado alaranjado, ou seja, um lado totalmente esgotado, né, a gente vê como se fosse poluído, acabado, em chamas, né, e o outro lado preservado. Nós queremos esse lado em chamas ou nós queremos esse lado azul, esse lado verde da natureza? Então, o esgotamento dos recursos também é como se fosse uma opção nossa do ser humano. A gente vê que alguns recursos eles se esgotam naturalmente, mas nós fazemos com que esse esgotamento ele seja mais excessivo. Então a gente vê, né, por exemplo, o desmatamento da Mata Atlântica. A Mata Atlântica era gigante, hoje só tem um terço, é muito pequeno em relação à quantidade que tinha, né, no passado. Então a gente vê, né, a questão da água doce, que a gente sabe que não é limitado. Nós sabemos que esses recursos eles não são ilimitados, eles são limitados. Então nós precisamos cuidar, nós precisamos preservar. Nós temos aqui, ó, gente, outro problema urgente, é a corrida armamentista. Nós podemos ver, ó, alguns armamentos, algumas armas. Gente, a corrida armamentista quer dizer o quê? Em um ano, se a maior potência, se uma das potências, se uma das potências, o que elas gastam com armamentos em um dia, elas conseguem alimentar 1 milhão de crianças. Vocês têm noção disso? Que uma das maiores potências, como por exemplo, Estados Unidos, vamos botar Estados Unidos, né? A maior potência. Em um dia, com armamentos, com armas mesmo, ela consegue alimentar 1 milhão de crianças. Então, né, pode ser revisto essa questão dos armamentos, né? Muito gasto com armamentos e muitas pessoas passando fome. População e ambiente, né? A gente vê, ó, a queimada aqui, então um tá ligado com o outro, a população com o ambiente. Então, ou tinha-se a ideia de que o mundo ia ter uma superpopulação, então o mundo ia estar totalmente popularizado, ou seja, tendo muitas pessoas. Isso a gente não vê, porque há o crescimento da população, só que em relação aos anos passados, a população ela vem o quê?
diminuindo com relação aos anos passados. Então não tem como ter essa superpopulação, porque, né, está diminuindo a questão do crescimento, né, demográfico. E o que é que tem a ver a população com o ambiente? Né? Com essa questão dos esgotamentos dos recursos, da poluição. É que muitas pessoas, né, acabam indo explorar, né, os recursos naturais por conta de não ter outra opção. Ou seja, aí vem a questão dos empregos, das pessoas não terem opção, né, para sobreviver. E acabam o quê? Explorando, né, os recursos naturais. Então, a população e o ambiente quer dizer isso, a exploração desses recursos naturais, como, por exemplo, as queimadas, né, para plantação, né, para vender as madeiras e muito mais. Continuando. Meio ambiente, ética e religião. Os desafios ambientais devem ser colocados no contexto de um esforço abrangente em que possam convergir os conhecimentos e as práticas baseadas no domínio técnico da natureza com as vivências da filosofia, da religião, da arte e até mesmo do senso comum. Então, os desafios ambientais, eles devem estar em todos esses contextos, tanto em contextos filosóficos, como em contextos religiosos, como artísticos, como também do senso comum. A humanidade deve aprender a amar para poder desenvolver valores e práticas para uma ativa cooperação entre atores com interesses e visões diferentes e até mesmo contraditórias. Porém, o amor não depende de nenhuma ação ou decisão voluntária. Gente, nós precisamos aprender a amar. Mas como a última frase vem dizendo, o amor não depende de uma ação ou decisão voluntária. Ou seja, não é voluntário, não depende disso. Você tem que querer. Não é algo que vem de você. Você tem que querer, você tem que buscar, né, amar as questões ambientais. De fato, nossa civilização encontra-se hoje num impasse. Um diz que sim, outro diz que não, do qual não é possível prever quando, como e para onde será a sua saída. Pessoalmente, não acredito na capacidade de aprendizagem puramente intelectual dos seres humanos. Então, aqui é a opinião do autor, chamado Hector, né? Ele fala que ele não acredita, né, nessa capacidade intelectual das pessoas, dessa aprendizagem do ser humano. Então, o autor ele não acha que isso possa acontecer. Então, a civilização está ainda nesse impasse com essas questões. De modo geral, as verdadeiras mudanças, as profundas, não as superficiais, derivam de uma experiência vital que compromete integralmente a existência humana. Mais que uma aprendizagem, nesses casos temos conversões. Então nós não temos que ter aprendizagens, e sim temos conversões. Para a humanidade recuperar o caráter sagrado de todos os seres que habitam o planeta e o universo, devemos esperar uma conversão. E as conversões não se preparam, elas acontecem. Então, para a humanidade recuperar esse caráter sagrado, esse caráter de... O que é sagrado? O sagrado é Deus. Então, Deus ele quer que nós façamos o bem a todos os seres vivos, o bem à natureza. Então, tem que haver essa conversão. E as conversões, como diz aqui no final, elas não se preparam a conversão. As conversões, elas acontecem. E a conversão, ela é diária. A cada dia eu tenho que buscar ser uma pessoa melhor, buscar amar as pessoas, buscar amar o ambiente, que é a nossa casa, é a nossa morada. Nesse momento, plante o futuro. Vocês podem observar nessa imagem, nós temos a imagem de um rapazinho, um moço, um garoto, em cima de um pé de jabuticaba, né? Tirando jabuticaba para se deliciar com elas. Nesse momento eu vou contar uma história para vocês. Né? Um senhor, já idoso, né, ama as plantas, as flores, e todo dia ele acorda cedo, né, para cuidar delas com tanto carinho. E quem vê essas plantas, essas flores, não tem o que dizer, são lindas, são belíssimas, são bem cuidadas. Certo dia, esse senhor, ele acordou, né, mais cedo, e ele resolveu, né, cuidar dessas plantas, e ele resolveu
plantar o quê? Um pé de jabuticaba. No momento que ele estava plantando, que ele estava terminando, chegou esse garotinho aqui, né, e perguntou: o que o senhor está fazendo? O senhor respondeu: acabo de plantar uma jabuticaba, né? E ele pergunta: quantos anos demora para dar frutos essa jabuticaba? Aí o senhor disse: mais ou menos uns 15 anos. E o menino, ele indagou: mas o senhor vai estar vivo para comer dessas frutas? O senhor diz: provavelmente eu não vou comer desses frutos. Aí o menino indaga mais novamente. Ele diz: mas tem alguma vantagem do senhor plantar essa jabuticaba e não saborear delas? Ele diz: nenhuma, meu filho, exceto a vantagem de saber que ninguém comeria jabuticaba se todos pensassem assim como você. O menino saiu pensativo, se despediu do velho, né? E andou por alguns minutos e avistou uma árvore, né? Resolveu descansar na sombra desta árvore. Quando ele olha para cima, ele vê, né, que é um pé de jabuticaba. Então ele já sobe, como a gente vê nessa imagem, e já se delicia das jabuticabas. E comendo as jabuticabas, ele lembra da conversa com o Senhor. E ele pensando, ele diz: estou comendo essas jabuticabas porque alguém há 15 anos atrás plantou esta árvore. Talvez a pessoa não esteja mais viva, mas os seus frutos estão. Então, gente, fica essa reflexão final, que o importante é plantar e saber que alguém um dia será beneficiado. Então, que a gente possa, né, parar para refletir, né, sobre isso, que o importante, gente, é plantar para que pessoas possam ser beneficiadas, porque quem está sendo beneficiado somos nós mesmos. É bíblico, Jesus diz isso na Bíblia, para nós ajudarmos as pessoas. E quem é ajudado somos nós que somos beneficiados. Para finalizar, nós temos a letra dessa música de Guilherme Arantes, Planeta Água. Eu creio que vocês conheçam, né? Vamos fazer a leitura. Planeta Água é o nome da música. Água que nasce na fonte serena do mundo e que abre um profundo grotão. Água que faz inocente riacho deságua na corrente do ribeirão. As águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão. Águas que banham aldeias e matam a sede da população. Águas que caem das pedras, no céu das cascatas, ronco de trovão, e depois dormem, tranquilas no leito dos lagos, no leito dos lagos. Água dos igarapés, onde ara a mãe d'água é misteriosa canção. Água que o sol evapora para o céu vai embora, virar nuvens de algodão. Gotas de água de chuva, alegre arco-íris sobre a população. Gotas de água da chuva tão tristes são águas na inundação. Lágrimas na inundação. Águas que movem moinhos são as mesmas águas que encharcam o chão e sempre voltam, humildes para o fundo da terra, pro fundo da terra. Essa música, gente, ela vem falar sobre a importância que tem a água que deságua, água dos rios, água que molha, água que está nos leitos dos rios, água das cascatas, água que é fonte de vida. Água nós precisamos, gente. Então, essa música vem falar sobre a importância de nós preservarmos a natureza, de nós preservarmos, né, a água, que é o bem assim mais precioso. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham entendido. Obrigado pela atenção de todos vocês e até a nossa próxima aula. Fique com Deus e até mais. Tchau, tchau.